Olá, prezado colega contabilista, prezado assinante Fisconet. Bem-vindo a mais um Fisconet News. Fisconet News da semana do dia 13 ao dia 17 de setembro de 2021. Como sempre, vamos fazer aqui um resumo da legislação federal que trata dos assuntos de tributos federais e contábeis, para lhe resumir aí a semana, para você ter a facilidade de saber o que saiu de interessante que vai ser de interesse de todos da área contábil. Sempre lembrando que nós deixamos de fora aquelas legislações que são específicas para os contribuintes que solicitaram alguma coisa para a Receita Federal ou que participam de algum programa especificamente, certo? Então, o que trazemos aqui normalmente são aquelas normas de interesse geral. E vamos destacar nessa semana algumas soluções de consultas que foram feitas para a Receita Federal. Nós tivemos a solução de consulta número 5010 do DICIT SRRF número 5, tratando de incentivos fiscais, subvenção, ou seja, continua aí a Receita se posicionando, os contribuintes perguntando muito sobre a questão dos incentivos de subvenção para investimento, quais são as condições necessárias para o contribuinte poder fazer aí a exclusão da base de cálculo de lucro real e poder se aproveitar desse benefício, visto decisões judiciais aí que permitem ao contribuinte poder fazer isso, certo? E a posição do fisco da Receita Federal, pelo menos nas soluções de consulta, ela vem sendo a mais conservadora possível, né? Então, ela diz que pode aproveitar do benefício da subvenção para deduzir da base dos impostos, desde que o benefício tenha sido concedido como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos, né? Então, teria que atender essa norma, teriam que ser incentivos destinados à implantação ou expansão de empreendimentos empresariais, no caso, certo? Então, esse é o posicionamento do fisco. Tivemos também a solução de consulta número 125 da COSIT, que foi publicada no Diário Oficial do dia 16 de setembro, tratando do prazo para apresentação da declaração de compensação e pedido de restituição quando são valores que estão sob litígio, né? Então, há dúvidas aí se a empresa fez o pedido de compensação e se dentro de um recurso judicial, alguma coisa, transcorre o prazo limite aí, prescricional, para poder fazer o pedido de restituição, caso não consiga compensar. Então, se essa é a situação da sua empresa, vale a pena dar uma olhada nessa solução de consulta 125, ok? Tivemos a solução de consulta 121 da COSIT, que trata aí das entidades sem fins lucrativos, quando essas entidades têm a intenção, ou praticam, né, a aquisição de participação societária em outras empresas. O fisco entende que isso descaracteriza a atividade sem fins lucrativos para fins de isenção ou imunidade. Então, nesse caso específico, o fisco tomou essa posição. Também tratando de entidades sem fins lucrativos, nós tivemos a solução de consulta número 123 da COSIT, do dia 17 de setembro, Diário Oficial. Também de entidades sem fins lucrativos, se referindo que a isenção ou a imunidade dessas entidades aqui no Brasil, ela não se estende automaticamente às entidades que são consideradas sem fins lucrativos fora do Brasil. Então, para fins de remessa para o exterior, para essas entidades, não valem as mesmas regras, né? Então, há necessidade de uma
análise melhor da entidade para ver se existe a possibilidade ou não de haver aí a isenção, ok? Além dessas soluções de consultas, nós tivemos aí no nosso site, na semana que passou, notícias interessantes. E uma aborda justamente essa questão que nós estávamos falando, da exclusão do ICMS, também, né, a subvenção, o incentivo, também da base de cálculo da CPRB, da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, existe aí agora uma série de teses, as ditas teses filhote, né, que vem tratando de retirar o ICMS também da base de cálculo de outros tributos que são calculados sobre a Receita Bruta. E nessa matéria, o Dr. Marcelo Blum, ele trata do tema da segurança jurídica. Então, é uma questão bem jurídica mesmo, que está sendo abordada ali, mas que ele coloca ali a questão da segurança jurídica, ou seja, da isenção do judiciário em analisar as questões, né? Sem o envolvimento político, econômico do momento em si. Então, é isso que ele está questionando ali, questão da segurança jurídica. Então, vale a pena você dar uma conferida, se atua principalmente nessa área do contencioso, do jurídico, das discussões judiciais. Bem interessante essa notícia. E outra notícia que nós temos aí, bem legal aí para todos nós contabilistas, né? E isso abre uma possibilidade nova aí, que todos nós pleiteamos, né? Que é a questão que o Supremo formou maioria para isenção de contador na infração tributária. Nós tivemos aí o voto do ministro Barroso, né, que foi acompanhado pela maioria do STF, no sentido de considerar inconstitucional aquela questão de o contabilista ele ser diretamente, né, responsabilizado, ele ser solidariamente responsável nos casos de infração tributária, quando decisão da pessoa jurídica, né? Pelo fato dele ser o contabilista da pessoa jurídica, que se tomadas decisões que venham trazer alguma questão de ilícito tributário, que o contabilista é diretamente, né, solidariamente responsável também no processo. E isso é uma coisa que agora se discute aí no Supremo e que pode tomar um rumo totalmente diferente. Então, são bons ventos, boas notícias. E, claro, lembrando sempre que a Fisconet tem que estar do seu lado aí diariamente, não só nesse resumo semanal, mas você pode ver aí tudo que acontece aí nesse mundo tributário, contábil, jurídico também, por que não dizer, diariamente no nosso site, que estamos divulgando ali notícias, matérias, legislação, para lhe manter atualizado diariamente. Se o seu tempo está curto, aí nós fizemos o resumo da semana no nosso News. Se você é assinante, você recebe o News semanalmente no seu e-mail. E se você não é assinante, você pode assistir aqui no YouTube, fique sócio aí do canal para receber as notificações, para estar sempre atualizado. E lembrando sempre, a Fisconet está sempre do lado do contabilista, do lado do estudante de contabilidade, do lado daquelas pessoas que têm interesse na contabilidade e nos administradores em geral. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.